Nós vamos pregar sobre... Você está na minha mira hoje, Sofia. Sobre Filipenses, né? E Filipenses é uma das minhas cartas favoritas, Johanna. Eu amo Filipenses. Filipenses é uma carta pequena, é conhecida como a carta da amizade. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e ela é a carta que ele mais usa palavras de afeto, palavras de tenura, como meus amados, meus irmãos, queridos. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para agradecer os amigos dele em Filipos. Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez, antes da gente começar? Eu sei de um. Tem mais alguém aqui? Aqui todo mundo que eu vi é de casa. Tem alguém aqui, além do Mateus? Mateus, bem-vindo. É a primeira vez do Mateus aqui na nossa igreja. E no Rise Up vai ganhar... Pedro, se você puder, leva para ele um brinde. Você é muito bem-vindo aqui. Esperamos que você volte numa próxima sexta-feira. Ok? Que bom que você veio. Então, Filipos, como eu estava dizendo, é a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os amigos dele de Filipos. E eu gosto de explicar a Bíblia, Aninha, de uma forma que a gente entenda, porque quando a gente entende, faz mais sentido, amém? Porque somos seres racionais. Deus nos fez, imagem e semelhança dele, seres pensantes, racionais. Então, eu gosto quando a gente entende o texto, porque, então é por isso. Entendi. E vocês sabem que o Espírito Santo faz isso. Às vezes a gente está numa pregação e, de repente, algo que o pregador traz destrava um tanto de coisa. Nossa, entendi tanta coisa agora que eu não consigo nem te explicar. E a gente precisa, às vezes, até de dias para entender aquilo que foi dito e que ele nos ensinou. Como a gente sabe, o Novo Testamento começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram escritos por eles, que conta a história do Senhor Jesus Cristo aqui como homem, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João, do nascimento até a morte e ressurreição de Cristo, de formas diferentes. Depois dos evangelhos, vem Atos dos Apóstolos, ou como eu gosto de falar, Atos do Espírito Santo. Em Atos, a gente vai ver o que aconteceu depois que o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ficou aqui na terra por 40 dias e subiu aos céus. Porque ele prometeu que quando ele subisse aos céus, ele ia enviar quem? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. O nosso Deus é um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito. E a gente vê isso em Gênesis, na criação do mundo. O Verbo estava lá, Deus Pai, o Criador, e o Espírito de Deus, né, andava sobre as águas, pairava sobre as águas. E a gente vê isso no batismo de Jesus. A gente vê Deus falando, eis o meu Filho amado, a gente vê a pomba representando o Espírito Santo e a gente vê o Senhor Jesus. Como que é 3 pessoas em um, eu não sei. E esse é um dos maiores mistérios da fé. Como que é 3 e um só Deus? Meus filhos vivem me perguntando isso. E eu falo o quê? Não sei. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai perguntar como é que é, né? Mas é um Deus, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito. Então, em Atos, a gente vai ver como que aconteceu para estabelecer a igreja de Cristo. Porque a gente tem a história, então em Atos a gente vai ver como que começou a igreja. Porque antes Jesus era o quê? Judeu. Quando ele veio e morreu, começou o quê? O cristianismo. Tanto que a gente já falou aqui que a palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Cristão significa o quê? Pequeno Cristo, ou seguidor de Cristo. Amém? E a gente vai ver em Atos a história do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que era judeu, romano, perseguidor de crente, Nicolas. Sabe esse povo que persegue a gente hoje em dia? Nem compara, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teria sido, talvez, aqueles que perseguem os cristãos no Oriente.
Porque o apóstolo Paulo, a palavra de Deus fala que ele apedrejava os cristãos vivos. Ele era terrível. E isso é muito bom para mim e para você, porque isso significa que não há limites para a graça de Deus. Graças a Deus por isso. Porque eu tenho certeza que assim como eu, talvez você tenha dias que a gente fala assim, meu Deus, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para cantar, eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para louvar, eu simplesmente não sirvo para isso. Mas é por causa de quem Ele é e não por causa de quem nós somos. E por isso que sim, se Ele falou sim, é sim. E o apóstolo Paulo se converte ao cristianismo. Se você ler na sua casa depois, Atos 9 e 10, conta a história da conversão de Paulo. Ele estava andando na estrada de Damasco, ele ficou cego porque ele viu Jesus. E ali ele se converte e começa a pregar o evangelho. E é isso que a gente vê em Atos, quando as igrejas começam a ser estabelecidas. Ele era um apóstolo, gente. Apóstolo não é um pastor que recebeu uma promoção. Nossa, ele é pastor, mas agora ele recebeu uma promoção, ele vai ser apóstolo. Não é. Apóstolo é simplesmente missionário. Apóstolo é aquele homem, aquela mulher que abre igreja. Hoje a gente não chama de apóstolo mais. Algumas pessoas usam o título apóstolo, mas o apóstolo é tão simplesmente um missionário, uma pessoa que viaja e vai abrindo igrejas. E não é fácil. Talvez é uma das missões mais difíceis, estabelecer igrejas. E o apóstolo Paulo faz isso com a turma, com Pedro, com João, Silas, Timóteo. Eles vão viajando, porque a igreja é perseguida, e por onde eles vão falando do evangelho de Cristo. Amém? E Atos 16 fala de quando eles foram para essa cidade, chamado Filipos. Porque antes de escrever a carta, ele conheceu as pessoas. Alguém aqui escreve carta para quem não conhece? Tá, carta vocês não escrevem nem para quem vocês conhecem. Alguém aqui escreve uma mensagem, um text, alguém manda um direct, alguém escreve um e-mail para alguém que não conhece? Estou falando de e-mail de entrevista de emprego, né? Que senão sempre tem um engraçadinho. A gente não faz isso. Então, as cartas que Paulo escreveu, ele escreveu porque ele já tinha estado naqueles lugares. E Filipenses, é uma carta tão especial. Porque Paulo escreveu ela quando ele estava na cadeia em Roma. A primeira vez que ele foi preso 2 vezes. E a primeira vez que ele foi preso em Roma, ele escreveu essa carta para os filipenses. E como eu falei, é uma carta de amizade, é uma carta que o apóstolo Paulo usa palavras de afeto. Quem aqui imagina estar numa cadeia, numa prisão, há 2000 anos atrás, não é nada parecido com hoje. Tem algumas partes de 2 Timóteo que ele fala, traz a minha capa porque eu sinto muito frio. Imagina. E mesmo assim ser capaz de escrever, obrigado por tudo que vocês me fizeram. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu te digo, Nicolas, se alegre em Jesus. Será que a gente é capaz de fazer isso quando a gente está sofrendo? Então é uma carta linda de encorajamento para mim e para vocês. Então, em Atos 16, a gente vai ver essa turma de missionários. Olha a gangue. Paulo, Silas e Timóteo. Tiago, pelo amor de Deus. Olha os 3. Paulo, Silas e Timóteo. É a mesma coisa aí, Tiago, Érico e Igor. Já pensou? Meu Deus. É sobre isso. E eles vão viajar. Então, vamos ler Atos 16, Carol? Se você abrir Atos 16, no versículo 5, porque a gente tem que conferir na Bíblia, amém? Porque o que eu falo não vale nada se não estiver na Bíblia, né? Porque a minha palavra vale a minha palavra. Agora, a Bíblia vale a palavra de Deus. Aí, irmão, esquece. É o que é. Deus nem é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele faz. E Atos 16, 5 fala, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Foi o que eu falei, Atos. Então vamos lá, Atos 16, 6.
Acho que você pode colocar em português hoje, por favor, Carol. Eu não estou vendo ninguém aqui que não fala português. Vamos lá, então. Atos 16:6 fala assim. Eu vou ler lá porque a minha não é NVI. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem que impediu eles de pregar na Ásia? Foi Satanás? Quem que impediu eles de pregar na Ásia? O Espírito Santo. Aqui eu e você já temos que aprender que para tudo a gente deve orar e perguntar: Senhor, é isso? Sabe por quê? Tem coisas que parecem uma boa ideia, mas às vezes não é para você. Tem coisa que parece que é o que você tem que fazer, porque afinal de contas, mas não é para você, ou às vezes não é naquela hora. Quem impediu Paulo, Silas e Timóteo de ir para a Ásia foi o próprio Espírito de Deus. E se você continuar no versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Gente, aprenda a discernir a voz do Espírito. Tem coisa que parece uma boa ideia, mas não é para você. A palavra de Deus fala em Provérbios 16:9, que o homem faz planos, mas Deus é que leva pelos caminhos. Às vezes a gente planeja as coisas, mas Deus muda a rota. Uma das palavras mais lindas que eu acho da Bíblia é Eclesiástico 11:5. Carol, coloca para a gente. Eclesiástico 11:5, só anota aí para você não perder tempo na sua Bíblia, mas fala assim: assim como você não sabe o caminho do vento, ou como se forma o bebê no ventre da mulher grávida, você não sabe os planos de Deus. Olha que lindo isso. Hoje tem ultrassom, a Rafa está até ali encantada, passando a mão, eu estou até aqui imaginando o meu próximo. A gente até tem algumas fotos e filmes de como acontece o desenvolvimento, mas a gente não vê, não se engane, a gente não vê como os ossos são formados, os órgãos, que coisa mais linda. Gente, eu falo, uma pessoa dentro da outra, e tem gente que ainda não acredita em Deus. A gente não conhece os planos de Deus, então é importante aprender a discernir a voz do Espírito. O que é para eu fazer, o que não é para eu, o que é para eu não fazer. Quando as portas começam a se fechar, precisamos entender. Nem tudo é o diabo. Na verdade, o diabo não pode nada se Deus não autoriza, porque ele perseguiu a igreja achando que estava acabando com o plano de Deus, quando ele estava sendo funcionário do mês, praticamente. Vou perseguir esses crentes. A igreja espalhou pela Europa, pelo Oriente, pela África. É o próprio Deus, às vezes, que impede nós de irmos para alguns lugares, mesmo que a nossa intenção seja boa, porque Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. E o melhor, os planos dele são maiores que os meus e os seus. Amém? Então, o Espírito de Deus impediu eles de irem para a Ásia. Verso 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Meu Deus, essas palavras é quase um trava-língua. Estamos em Atos 16:9. E Paulo, presta atenção. Atos 16:9 não mudou, não. Ah, tá aí. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia imediatamente, concluindo ou entendendo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Você não vai para a Ásia, você vai para a Macedônia. Tem lugar que você está querendo ir, Deus está falando, não é para lá que você vai, é para cá. Ora, a paz é o hábito do Espírito. Se não há paz, não há presença. Se não há paz, não tem resposta. Eu quero ir para a Ásia. Não, você vai para a Macedônia.
E eles foram para Macedônia. 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. Pode ir passando, acompanhe a minha leitura, por favor. Dali partimos para Filipos. Dali partimos para Filipos, a cidade da carta que hoje nós estamos aprendendo. Na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Vocês estão entendendo? Você quer ir para a Ásia. Não, o que eu tenho para você é muito maior. Você vai para a principal cidade da Macedônia. Macedônia é onde tinha um comércio gigantesco, pessoas indo e vindo. Filipos, Éfeso é outra cidade, Efésios. Filipos era uma cidade na Grécia, porque vocês sabem história e geografia, eu tenho certeza, vocês aí estão no high school, sabem mais do que eu, ou acabaram de sair do high school, que a Macedônia, hoje Iugoslávia, é parte da Grécia, porque na Primeira Guerra Mundial teve uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, você sabe, 1914, 1918, a Grécia pegou parte da Macedônia e a outra parte do norte é a Iugoslávia. Mas Filipos fica na Grécia. Mas lá pertencia a Roma. Eles estavam debaixo do Império Romano, como os judeus. E eles ficaram ali muitos dias. Agora eu quero que você entenda uma coisa, porque é importante, porque hoje em dia o mundo faz parecer que a Bíblia é um conto. O mundo faz a gente acreditar que a Bíblia ou é um livro de autoajuda, quase um livro da Avon, que você só abre para fazer pedido. Vocês nem sabem o que é Avon, eu e a Lisier a gente sabe. Né, Lisier? Você lembra da Avon, da revistinha da Avon? Eu ouvi essa história no Brasil, só abre para fazer pedido. A Rafa também sabe, né, Rafa? A Bíblia não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui a gente não está falando na Bíblia de cidades tipo Wakanda, lá do Pantera Negra. Sabe o Wakanda? Legal demais aquilo. Ou você está lá na África, de repente, bum. Os trem mó moderno. Wakanda. Wakanda existe na vida real? Não. Não, história. Mas tem gente... Olha que loucura, Didi, que acha que a Bíblia é isso. Histórias, contos, fantasias com uma lição de moral. Mas mostra no mapa, por favor, porque eu vou mostrar para vocês que Filipos existiu e existe até hoje. Se você olhar ali no número 20, olha lá, Macedônia 25, Filipos número 20. Está lá até hoje a cidade de Filipos, não é Wakanda. Só que hoje ninguém mora lá, porque virou uma ruína. A Unesco falou que lá é patrimônio da humanidade, porque tem as ruínas, as fotos que eu mandei, estão lá até hoje. Se você tiver a oportunidade de viajar para a Europa, para a Grécia, você vai viajar para Filipos e você vai ver que o sítio arqueológico está lá. Você vai ver esses lugares que nós estamos falando. A prisão tem as paredes ainda, os templos dos deuses da época. Então, gente, a Bíblia é real. E a Bíblia é um livro histórico. São fatos, coisas que aconteceram na história da humanidade. E é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por mais de 35 pessoas. Você já tem que saber isso de cor. Mais de 35 autores escreveram a Bíblia. 2.100 anos de diferença entre o primeiro livro escrito e o último. Pessoas de diferentes cidades, diferentes regiões. Ninguém sabia a história completa. E ainda assim, é uma história coesiva e concisa do início ao fim. A Bíblia, se ela não fosse a palavra de Deus, se não fosse verdade, o fato dela existir já seria um milagre. A Bíblia é a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença porque, como eu falei no começo, o que eu falo só tem valor se está na Bíblia. Ah, mas o meu pai falou, a minha mãe falou. Que bom, gente boa, seu pai e sua mãe. Mas está na Bíblia? Não. Então, é a Bíblia que vale. É a Bíblia que vale. Infelizmente, há tantas mentiras, tantos enganos, e um deles que mais se fala é: que isso, todas as religiões são boas se fala de amor.
Todos os caminhos levam a Deus. Eu já falei disso várias vezes. Mas o que a Bíblia fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, disse Jesus Cristo de Nazaré. Só há um caminho para o céu. Só há um caminho para Deus. E é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não acredito em céu e inferno. Não deixou de existir porque você não acredita. Deixa eu te falar, Deus é Deus. Independente do que eu acho, do que eu penso. Se eu achar, eu devolvo o que não é meu. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. E sabe, a gente precisa entender que só acreditar que Deus existe não muda nada. A palavra de Deus diz, e você coloca para mim, eu acho isso tremendo. Tiago 2,19 diz: crê tu que há um só Deus? Quem aqui crê que há um só Deus? Levanta a mão. Há um só Deus. Muito bem, que bom que você crê, sabe por quê? Até mesmo os demônios creem e tremem. Demônio crê, demônio é crente. Demônio sabe. Ele engana porque ele não quer ninguém indo para o céu, não. Ele quer porque o inferno foi criado para ele. Mas todo aquele que não entende que Jesus é Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou por mim, por você, vai para o inferno, não tem conversa, pode distribuir sopa, vai morrer de fazer sopa. Não é sobre isso. Não há nada que a gente possa fazer, e isso é lindo, porque senão que injustiça seria com os pobres. Agora presta atenção. Crê tu que há um só Deus. E eu fui lá ver no original. E lá no original em grego, essa palavra crê que existe um só Deus, está lá. E é numeral, Deus. Não é nem sobre eu acredito que existe um ser celestial. Se lascou. Eu acredito numa força maior. Não, eu acredito na energia. Quem estava no primeiro Summer Camp, que o Felipe falou disso? Você tem uma energia boa. A gente até conversa assim, para as pessoas entenderem. Mas a energia tem nome. Chama Espírito Santo de Deus. Há um só Deus. E naquela época, em Filipe, eles tinham a religião da Grécia e de Roma. Eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Eles acreditavam em Hermes, Poseidon. Fala outro aí. Apolo. Zeus. Eu acho que Zeus era romano, mas é isso. Agora, isso é idolatria. Você acreditar em mais de um, eu nem sei quem que é também não, gente, porque eu sei dos filmes, assim, eu gosto de ver esses filmes, acho bom aquele lá de Troia, né? Bom Troia. Enfim, isso é idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é simplesmente quando nós atribuímos a algo ou a alguém um atributo que é só de Deus. Só Deus é onipresente, quer dizer, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, sabe de todas as coisas. E onipotente, tem todas as forças, todo o poder. Só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Só Ele. E quando você fala que uma pessoa você atribui isso àquela pessoa ou a um objeto. Por exemplo, se eu ando com esse álcool em gel, porque a vida inteira durante o Covid, eu andei com esse álcool em gel na minha bolsa e não peguei Covid. Então, eu atribuí a esse álcool em gel um poder. Isso é idolatria. E não é nada, gente. Tem gente que idolatra coisas assim. Então, se eu faço uma oração para alguém que não seja Jesus, aqui nos Estados Unidos, eu estou falando, vamos supor, São Paulo, ou São Pedro, ou Santo Antônio. Se eu faço uma oração para casar, para Santo Antônio, o santo casamenteiro, eu sei porque eu fui a primeira a converter na minha família,
toda a minha família é católica romana, e eu vim do catolicismo romano. Então, não estou falando como quem não foi. E eu orava. Tinha outro nome, eu falava, rezava para Maria, para São Pedro, Santo Antônio. Eu estudei em colégio católico a vida inteira. Mas quando eu converti, o que eu entendi? E é muito simples. E não deve ofender ninguém. Quando eu rezo ou eu oro para Santo Antônio, por exemplo, aqui em Boston, e a minha mãe está orando para Santo Antônio lá em Minas Gerais, eu estou falando que ele está onde? Em 2 lugares ao mesmo tempo. Aqui e lá. Logo, se eu estou falando que ele está aqui e no Brasil ao mesmo tempo, porque mais de uma pessoa está orando para ele me ajudar, eu estou falando que ele é onipresente. Eu estou falando que ele tem um atributo que é exclusivo de Deus. Logo, eu estou dizendo que ele é um Deus. Entende? É isso. E por isso que não é legal. A palavra de Deus fala que há um intercessor entre Deus e o homem, é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, se você tem acesso a Jesus, se você tem acesso a Ele, por quê? E olha que interessante. Eles chegaram lá em Filipos, Atos 16, 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio. Por que beira do rio? Porque lá, como eu falei, era uma cidade na Grécia romana, não tinha judeu, não tinha sinagoga, não tinha igreja. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Eu podia me estender aqui, mas isso eu vou deixar para o encontro de mulheres. Deus vê as mulheres. Esse papo de que a Bíblia é patriarcal, é machista, não cola, não dá. O tempo inteiro Deus viu as mulheres. Sabe quem deu o primeiro nome a Deus? Foi Agar, uma mulher. Deus que me vê. Aqui está falando que Paulo, Silas e Timóteo foram conversar com as mulheres, porque mulher tem o mesmo valor que homem. Nem menos, nem mais. E olha aqui o que está falando a palavra de Deus. 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, quer dizer, ela era de Tiatira, ela não era judia, mas ela tinha ouvido falar do Deus dos judeus, servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quem que abriu o coração e o ouvido dessa mulher? Deus. Quem que faz uma pessoa entender a palavra de Deus? Deus. Não é eu, não é você, não é por força, não é por violência, mas é o Espírito de Deus. Aqui está falando que ela cria em Deus. Ela sabia que Deus existia. Você crê que há um só Deus? Que bom. Até demônio crê, não é sobre isso. Não é sobre isso. Agora, olha o que fala. Deus abriu o coração para que ela ouvisse o que ele estava falando. Presta atenção agora no 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Gente, depois que a gente crê, o que a gente tem que fazer? Batizar. O batismo é tão simplesmente a confissão pública da nossa fé. É o que a gente faz depois que a gente crê, uma vez que você entendeu que Jesus é Filho de Deus, que Deus enviou Jesus Cristo na terra em forma de homem. E morreu na cruz do Calvário por nós, porque senão nós iríamos para o inferno. Porque existe céu e existe inferno. Se você tem Jesus Cristo, você vai passar a eternidade. A eternidade é medida de tempo? Não. É para sempre. Se você não tiver Jesus, você vai para o inferno.
E ela entendeu isso. Ela entendeu que Jesus Cristo tinha morrido na cruz e tinha ressuscitado. Ele venceu a morte por nós, homens miseráveis que somos. E se você acha que você não é miserável, se você acha que você não é pecador, se você acha que você é bom demais, eu tenho uma notícia para você: você não se conhece. Você não se conhece. Porque sem Jesus não tem salvação. E ela foi batizada. E a Lídia era vendedora de púrpura, era adulta. Ela batizou como o Senhor Jesus Cristo batizou. Se você vê o Senhor Jesus em Mateus 3, 13 e 17, fala que ele batizou. Mateus 13, 16 fala que o Senhor Jesus saiu das águas. Logo, se ele saiu, ele entrou. Simples, né? Raciocínio simples. O Senhor Jesus, Mateus 3,16, saiu das águas quando ele foi batizado, ele já era adulto. Saiu da água. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. A água igual a gente faz aqui, ó. Nós somos igreja batista, a gente acredita que é assim porque na Bíblia está falando que Jesus saiu. Logo, se ele saiu, ele entrou. Adulto. Ah, mas como que você sabe que ele era adulto? Porque se você for em Lucas 3, 1 a 2, você vai ver exatamente Lucas 3, 1 a 2, o que estava acontecendo na história, porque a Bíblia é um livro histórico. Então, em Lucas 1 a 3, vai falar: 15º ano do reinado de Tibério César. Isso é sobre fé? Isso é sobre fé? Não, história. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia. Isso é história. Isso aqui foi 30 anos depois do nascimento de Jesus. Pesquisa nos livros de história. Jesus batizou. E aquela mulher, depois que ela creu, ela batizou. Batismo é a declaração pública da nossa fé. Batismo não é sobre sentimento. Sentir te batizar, hein? Não. Batismo é mandamento. O Senhor fala, Marcos 16, 16, aquele que crê e for batizado herdará a vida eterna. A gente só não faz isso todo dia por questão de logística. Mas o batismo, na hora que alguém levanta, aceitei Jesus, amém, vão batizar, é sobre isso. Batismo é o começo, não é o fim. Vai ter batismo dia 29 de dezembro, último culto de domingo do ano. Vai ter um batismo lindo na nossa igreja. Quem tem que batizar? Todo mundo que crê. Quando? Assim que a gente acredita. Quando em Atos 8, o eunuco fala que ele estava lá e ele não estava entendendo nada. Aí, quem que foi que pregou para o eunuco, gente? Filipe? Foi, pregou para ele falou assim: olha aqui, numa viagem, hein? Eu não estou entendendo nada de Isaías, me explica. Explico, claro, está falando do Messias, porque o Antigo Testamento fala o quê? Quem Jesus é. O Novo conta o que ele fez. O Antigo fala quem ele é, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Eu criei. O que eu preciso para ser batizado? Irmão, a água está aí, vão batizar é agora. Ela foi batizada. Atos 16, 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos recebeu. Depois que você crê, igual ser batizado, não é uma coisa que leva tempo, deve ser uma coisa quase que instantânea, você tem que começar a gerar fruto. Essa mulher, no mesmo dia, ela abriu a casa dela. E na casa da Lídia e da família dela, foi a primeira igreja na Europa. Uma mulher bem posicionada muda a história da igreja. Olha que lindo isso. Uma mulher. Aqui fala que os irmãos se reuniam, se você continuar lendo, se reuniam na casa dela, porque não tinha sinagoga, lembra? Olha que lindo isso. Ela batizou e imediatamente começou a gerar fruto. Eu e você temos que entender que tudo que a gente tem é para o reino. Tudo que a gente faz é para o Senhor, é para a glória dEle. O que a gente tem, os nossos bens, é para servir. Ela recebia os irmãos na casa dela. A palavra de Deus diz em João 15,
que Ele é a videira e nós estamos nele. E quem não dá fruto, Ele corta. A palavra de Deus fala que pelos frutos a gente reconhece se a pessoa é boa ou não. Você quer saber, Igor, se um irmão é ponta firme, se realmente o cara é crente? Olha os frutos. Olha o que ele vai deixando por onde ele passa. Tem pessoas que por onde vai é divisão. Quem conhece gente assim, Eric? Que por onde passa é divisão, por onde passa é problema, por onde passa é contenda, é sonho maluco, por onde passa é profetada, por onde passa vai arrebentando o povo. Fruto podre. Olha os frutos. Às vezes, tesouro, tem pessoas que a gente não vai ser amigo mesmo e está tudo bem. Tem pessoas, talvez, Aninha, que a gente vai conviver na igreja e vai dar bom dia, boa tarde, oi, a paz, que bom te ver, e é isso, você não vai ter amizade íntima e está ok. Mas você sabe que aquela pessoa gera frutos para o reino. Lídia ouviu o evangelho, abriu a casa, foi estabelecida a primeira igreja em Filipos. Frutos imediatos. Olha que lindo isso. Imagina quantos mais frutos. Então, não pense duas vezes. Ora, claro. Mas uma vez que o Senhor falou, vá em frente, abra a tua casa, não pense duas vezes. Às vezes vai uma, vai duas pessoas, vai 3, vai 4, outro dia vai 10. O fruto vem. O fruto vem. E eu queria falar tanto mais coisa. Mas aqui em Atos 16, a gente vai ver que eles conheceram Lídia, o Senhor abriu o coração dela para o Evangelho, ela creu em Deus, em Jesus Cristo, ela batizou, ela e a casa dela, ela abriu a casa, a primeira igreja na Europa foi fundada, e Paulo e Silas e Timóteo começavam a andar. E quem já viu essa passagem que tinha uma mulher com espírito de adivinhação atrás de Paulo? Acontece aqui em Filipos. Isso foi em Filipos que aconteceu. Eles iam andando e a mulher com espírito ia falando, você é Paulo. Você anuncia o evangelho do Deus Altíssimo. E Paulo demorou para perceber que aquilo era um demônio. E aqui fala... No verso 18, Atos 16, 18, em nome de Jesus Cristo, saia. E no instante o Espírito a deixou. Só que os donos daquela mulher ficaram muito bravos. Por quê? Porque ela dava lucro, ela era uma cartomante, ela era aquele povo da bola de cristal, né? Essas coisas. Só que na hora que o demônio saiu dela, ela parou de adivinhar. E aí a galera ficou muito brava, porque ela parou de dar lucro. Gente... Nunca duvide do que uma pessoa é capaz de fazer por dinheiro. Infelizmente. Todo mundo tem preço. Que o nosso preço seja o sangue de Jesus na cruz. Porque todo homem é corruptível. Não existe homem incorruptível. Todos nós. A palavra de Deus fala, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Que o seu preço e o meu preço seja o sangue de Jesus na cruz. E aqueles homens, por dinheiro, ganância, eles chamaram magistrados, chamaram soldados, pegaram Paulo e Timóteo, que eram os judeus, tiraram a roupa dele, açoitaram ele. Aí, 22, 16, 22. É importante esse versículo. 16, 22 não tem como pular. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Quem já ouviu? A voz do povo é a voz de Deus. Mentira. O povo sabe de nada. Nossa, mas você está falando isso tudo, mas tanta gente então no mundo é enganada? Sim. E eu me converti aos 28 anos de idade, e uma das minhas orações mais frequentes era, por que Jesus? Eu perdi tanto tempo. Mas hoje eu já entendi que existe tempo para todas as coisas. E que o que eu vivi antes dos 28 anos era necessário como testemunho para o reino e para a obra de Deus. E amém.
Mas vocês que têm oportunidade, meu Deus, quem nasce em lar cristão, vocês jovens, que têm oportunidade de servir o Deus único e verdadeiro desde tão novos, não desperdice. Porque o mundo está cheio de pessoas enganadas. Pessoas vazias, pessoas ansiosas, pessoas que confiam no dinheiro e precisam do dinheiro. Pessoas, Eric, que você sabe melhor do que eu, que se não vendeu uma casa, ou não bateu uma meta, não tem paz, não dorme, é ou não é? Não consegue sorrir, perde o humor. Mas a palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não tem, eu te dou. Não significa que a gente vai converter, Pedro, e vai ficar tudo bem, é assim a sua vida? Tudo, tô de boa, só na Flórida. Cape, churrascaria, alma gaúcha, é assim, Pedro? Sua vida, mas você é crente bom. Você é ministro de louvor, pregador do evangelho, agora até canta. Sua vida é fácil, Pedro? Mas você tem paz. Quando tudo vai ruim, quando está tudo assim, sem saber o que vai acontecer, você sabe que há um Deus cuidando de você. Não sabe? Se não souber, pode falar, está tudo bem, mas eu sei que você sabe. É sobre isso. É sobre isso. No discipulado do ano passado, eu lembro que teve uma vez que vieram tantos jovens e na mesma noite, quem estava lá? 4 ou 5 compartilharam que alguém tinha tentado se matar na sala de aula. Quem lembra disso? Você lembra, Giovana? 4 ou 5 jovens, agora eu não lembro, do high school. Naquela semana, a Samara estava. A Aninha estava também, eu acho. Não estava? Não sei. Jovens tentando se matar. Porque não tem esperança. Gente, sem Jesus, com Jesus, Johanna, já não é fácil. E sem Jesus é impossível. E aí, quando eu vejo isso, a multidão, Carol, a multidão. A gente acha, não, mas tanta gente assim não pode estar errada. Pode. Lembra que o mesmo povo que criou Hosana, Hosana, foi o que gritou o quê? Crucifica, crucifica. Solta Barrabás. A multidão. A multidão. Então, às vezes a gente acha que porque muita gente não pode estar errada. Pode. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ali eles receberam muito açoites e foram para a cadeia, mas ele não foi preso, ele foi retido. E aí a palavra de Deus, se você continuar lendo, vai falar que eles pediram para o carcereiro guardar com segurança, no 16:23. E aí ele colocou ele numa cova lá no fundo, numa sala bem no fundo, e amarrou os pés no tronco. Só que meia-noite, quem sabe essa história? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Gente, olha isso. Eles tinham ido a Éfeso pregar a Filipe, nós vamos falar de Efésios daqui a pouco, de Filipe, estou igual a de ontem no discipulado, Era para ela ter levado a palavra de 2 Timóteo, a irmã me leva Tito. Estamos lá sentados, então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, aí a Giovana, eu fiz Tito 2. Mas deu tudo certo, né, Gi? Foi uma bênção. Quem estava lá, a gente riu muito ontem, meu Deus. Então, até perdi o que eu estava falando, mas ele estava lá em Filipos, pregando o evangelho, ganhou Lídia, a família de Lídia, abriu a primeira igreja, expulsa um demônio da mulher, é açoitado por causa disso. Gente, ele não foi açoitado porque estava roubando, não, Eric. Ele foi açoitado e preso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E chegou meia-noite, ele estava louvando. E a palavra de Deus fala que as pessoas estavam escutando. Quer dizer, ele não estava lá assim, ó. Não. Ele estava
estavam louvando, glorificando alto. Eu não vou fazer isso aqui porque não vou, vocês não merecem isso. Mas ele estava louvando, igual a gente quando a gente está sozinho em casa, fazendo nosso devocional, e Deus escuta e responde. Ferido, machucado, humilhado, preso, por fazer a vontade de Deus, louvando e adorando o Senhor. 26, Atos 16, 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando eu e você adoramos a Deus no meio da nossa dificuldade, no pior momento, pessoas à nossa volta são libertas. Quando eu e você adoramos a Deus, quando tudo está difícil, pessoas à nossa volta são libertas. Pessoas precisam ver eu e você glorificando a Deus a todo tempo, em todo momento. Ontem no discipulado foi compartilhado como que, às vezes, ao invés de sermos luz do mundo, nossa chama é apagada. E isso é tão sério. É tão sério. E aí vem um terremoto, talvez você vai falar assim, mas quem falou que aquele terremoto foi Deus? Não, eu não estou falando que foi Deus, não. Nem a Bíblia aqui está falando que foi Deus que fez o terremoto. Mas eu vou te falar, tem hora que precisa de mais fé para não crer do que para crer. É claro que foi uma intervenção divina. E aí a palavra de Deus fala que o carcereiro Nicolas, ele saiu com a espada para se matar. Por quê? Se teve terremoto, abriu todas eu ia falar a jaula, abriu todas as cadeias, e se eles se eles fugissem, ele ia ser condenado à morte, provavelmente morte pública. E aí Paulo fala assim para ele, não, tire a sua vida, estão todos aqui. Gente, aquilo foi tão tremendo. Imagina as pessoas presas, ouvindo Paulo e Silas louvarem. Ou Paulo e Timóteo, desculpa. Paulo e Timóteo ou Paulo e Silas? Agora eu fiquei em dúvida. Paulo e Silas. Paulo e Silas louvarem. Foi tão tremendo que o terremoto vinha, eles nem fugiram. Eu imagino que se fosse eu falasse, agora eu quero ver o que vai acontecer. Já vi até aqui que Deus é esse. Agora esse Deus vai aparecer aqui em pessoa. Não vou embora nem... A gente passou um episódio lá na Flórida, recentemente, de um pessoal que a gente ficou esperando para ver o final, o que ia acontecer, de tão absurdo que foi. Um pessoal começou a discutir assim, numa área pública, e gritar e falar alto. Eu podia ter ido embora, mas eu fiquei. Não intrometi, não falei nada, mas eu fiquei. Eu falei, nós não vamos embora, não. Vamos esperar aí 2 minutinhos só para ver o que vai acontecer disso aí. Numa situação dessa, eu não vou embora também. Eu quero ver o milagre. Eu quero viver o milagre. E aquele carcereiro, gente, nós falamos disso ontem. Olha que lindo isso. Paulo chega para ele e fala, não se mate, está todo mundo aqui. E essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, depois de João 3,16. Que lindo isso, eu fico empolgada. Vocês sabem, né? Vocês já sabem. 30, Atos 16, 30. Ô, gente, a Bíblia é a Bíblia. Atos 16, 30. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo, para ser como vocês? O que ele estava perguntando, Tiago? O que eu faço para ter o que você tem? O que eu faço para ter essa alegria? O que eu faço para ter essa paz? O que eu faço para ter essa esperança? O que eu faço para ser salvo? E aí no versículo 31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Uau! Quer dizer que não é sobre obra. A salvação vem pela graça, isso é dom de Deus para que ninguém se glorie.
Você não tem que fazer nada, você não tem que subir escadaria, descer escadaria. Você não tem que fazer sopa, distribuir sopa. Essas coisas que a gente faz, bondades que a gente faz porque a gente crê, porque a gente foi salvo. E aí a gente faz bondade para as pessoas. Você só tem que crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E lhe pregavam a palavra do Senhor, 32. Pregavam a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Pode passar. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Primeiro uma mulher, que leva toda a casa dela à salvação. Agora um homem, que leva toda a casa dele à salvação. 2 adultos, um homem e uma mulher. Vocês conseguem entender a beleza da Bíblia? No mesmo trecho, na mesma noite, a gente aprende que tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor para Deus. Tanto um homem quanto uma mulher pode levar a família inteira para Cristo. Quem aqui tem pai e mãe que às vezes não é crente ainda? Não importa se você é homem ou mulher, tanto o homem quanto a mulher podem ser instrumentos de Deus para levar toda a família a Cristo. E os dois, porque esse é o padrão da Bíblia. Se você creu, você batiza. Foram batizados porque creram no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí no versículo 40. E saindo da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontravam com os irmãos, e os encorajaram. Eu acho tão bom que eles saíram da cadeia e eles encorajaram os irmãos. Que crentes são esses? Quero ser assim. E em Filipenses. Filipenses? O que eu estou falando? Filipenses. Já achei que eu estava falando errado de novo. Em Filipenses a gente vai ver o apóstolo Paulo. Porque que ele não foi preso, ele só foi retido. Porque ele foi liberado. Aqui, se você vai continuar lendo, vai falar que ele era cidadão romano, ele apelou para a justiça, ele não podia ter sido preso, né, e tudo. Mas em Filipenses, eu quero finalizar com essa palavra, Filipenses 4:4. Eu queria tanto pregar mais, mas temos que acabar. Eu podia ficar mais 1 hora aqui, mas eu sei que para tudo tem tempo. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Louvor pode subir. Novamente direi, alegrem-se. O apóstolo Paulo estava preso. E ele fala isso para mim e para você. Alegrem-se no Senhor. E quando ele diz isso, porque o que a gente faz comunica, o que a gente não faz também comunica, e por isso que o batismo é tão importante, porque quando a gente batiza, a gente está dizendo ao mundo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, porque o batismo é a confissão da fé, é um sinal externo de uma mudança interna. Quando você não batisma, você também está comunicando algo. Não. Amanhã, passa amanhã. E aqui, quando o apóstolo Paulo está falando, alegrem-se sempre no Senhor. A nossa alegria não pode ser quando recebemos uma boa notícia, apesar de, obviamente, quando uma notícia boa vem, a gente se alegra. Mas aqui o que ele está falando também é que a nossa alegria, Eric, não vai estar quando nós vendemos uma casa. Apesar de nos alegrarmos também. Mas quando você não vende, a alegria não pode ir embora. A alegria, quando o namorado liga, faz parte, a gente se alegra. Mas quando ele vai estudar fora, na Europa, a alegria não pode ir embora. Na Europa, eu falei. Não estou dando exemplo daqui. Alegria. Alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu vos digo,
alegrai-vos no Senhor. Amém? Fica de pé.